Nós estamos aqui novamente com mais um programa da Pact Condomínios. Hoje iremos tratar de um assunto muito polêmico em muitos condomínios, que é a inadimplência. Para isso, nós convidamos o nosso parceiro do Grupo Pact, que é do escritório Freitas e Tamioso Advogados Associados, Dr. José Carlos de Amaro Freitas, que atende as nossas empresas e os nossos clientes, especialista na área de cobrança condominial e ações imobiliárias referente à vida condominial. Então nós estamos aqui, Dr. José Carlos, especialista nessa área, como já dito, né? Recebemos algumas perguntas de nossos internautas que iremos tratar hoje sobre inadimplência, tá? Em breve teremos novos assuntos, novas situações. Se você possuir mais alguma dúvida de que não foi tratado nesse vídeo, venha para o Grupo Pact, procure-nos, aí você terá todas as suas respostas. Dr. José Carlos, bom dia. Bom dia, Bruno. Nós estamos aqui então hoje com um programa, né, pedindo a sua colaboração para dar uma atenção às respostas de alguns internautas. Eu estou à disposição. Ok. Doutor, como que o condomínio pode fazer para cobrar os condôminos inadimplentes? Como que é o processo? Como que funciona? É um direito do condomínio? É cobrado verbal? É por carta? É ação judicial? O que pode ser feito? Porque hoje parece que tudo é muito sensível, né? Então o que acontece? Você cobra, daí vou processar porque você me cobrou. Como que o síndico, como que os condomínios podem tratar esse assunto e para manter a saúde financeira, inclusive, do condomínio? Olha, Bruno, a cobrança do condomínio ela é feita em dois momentos, né? O primeiro momento é aquele extrajudicial. Ok. Como você adiantou, é através de carta, através de e-mail, notifica-se o condomínio inadimplente. O segundo momento é o judicial. Aquele condomínio que realmente não atendeu os pedidos extrajudiciais, né? Não atendeu a carta, não atendeu o e-mail, não atendeu o telefonema, a este cabe o recurso judicial. Ele será acionado judicialmente. Entendi. E qual é o impacto de uma inadimplência no condomínio? O senhor tem conduzido vários casos aí do nosso grupo, dos nossos clientes, né? Isso daí impacta positivamente ou negativamente o inadimplente no condomínio? Como que é visto isso? No nosso ponto de vista técnico, ele acaba prejudicando a saúde financeira do condomínio e deve ser cobrado rigorosamente. Alguns síndicos, inclusive, nos procuram e falam, pega leve, tira os juros, parcela e tal. A gente fala, olha, não pode ser dessa forma. Por quê? A pessoa tem que sentir que é difícil mesmo, para deixar o condomínio em primeiro plano, né? Então, qual é o impacto da inadimplência sobre o condomínio hoje? Olha, Bruno, o impacto da inadimplência num condomínio ele é devastador. Você imagine o síndico e a administradora recebendo todos os dias as contas que eles têm para pagar. Eles contam com aquele dinheiro, que isso é tudo fruto de um planejamento financeiro. Você faz um planejamento financeiro anual e de repente a inadimplência começa a subir. Certo. Isso está ocorrendo muito, estamos em crise, né? Legal. O efeito da inadimplência ele é devastador. Você tocou num ponto interessante, você falou da questão de síndico querendo dar desconto. Quando você dá desconto para um inadimplente, na minha opinião, você está penalizando o condômino que paga o seu condomínio em dia. Sim. Até judicialmente, numa audiência de tentativa de conciliação, quando a ação é de cobrança, o juiz ele deixa muito claro que ele não pode conceder desconto, porque ele sabe que ali o objetivo daquele crédito é o bem comum, são todos os condôminos. Então eu não posso dar um desconto para um condômino específico, penalizando os demais que pagam em dia. Ok, bem lembrado, doutor. Isso é importante porque algumas pessoas, que como, assim, às vezes o síndico está envolvido, junto, amigo e tal, ele tem que ser bem frio, né? Deixar isso a encargo da administradora. A administradora fazer a cobrança, fazer o que tem que ser feito, né? E sequentemente com o parceiro que tiver, o jurídico, tomar as providências e o objetivo único é receber esses encargos, essas contribuições, essas obrigações para o condomínio, correto? Exatamente, o síndico ele tem que ter sempre essa visão do bem comum, né? Se ele dá um desconto, se ele concede um desconto, ele está, como eu disse, penalizando a maioria. Entendi. E diga uma coisa para mim, doutor, se chegar para a esfera jurídica, o escritório
a administradora geralmente trabalha em todos os aspectos extrajudiciais em conjunto com o jurídico, para que o devedor não possa alegar que nunca teve condição facilitada de liquidar o débito. Quando vai para a esfera judicial, certo? Já tentou o escritório em conjunto com o jurídico, já fizeram todas as cobranças administrativas necessárias. Esgotou-se esse prazo. Não restou alternativa senão ingressar com a ação judicial. Nesse caso, qual o procedimento para a cobrança judicial? É demorado isso? Bruno, hoje em dia não. Hoje em dia a cobrança é muito rápida. Certo. Porque o novo Código de Processo Civil elevou a despesa e a taxa condominial ao patamar de título executivo extrajudicial. Então hoje, né, quando chega um caso ao meu escritório, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação de execução de título extrajudicial. Nesse caso, o condômino inadimplente ele será citado para pagar o débito em 3 dias sob pena de penhora. Certo. Então hoje o caminho ele ficou muito mais fácil para o condomínio, né? Então, tendo em vista a situação de vários condomínios aí pelo Brasil, o nosso legislador entendeu por bem elevar a despesa e a taxa condominial ao patamar de título executivo extrajudicial e facilitando assim a cobrança. Sendo um pouco mais sério o assunto, né? Que antes parece-me que era um pouco mais demorado. Antes do novo Código de Processo Civil, como isso funcionava? O que impactou em melhora com a nova forma de cobrança? O senhor pode explicar para os nossos internautas? Sim, é importante você resgatar o passado para entender o presente, né? Como que funcionava antigamente? Quando chegava uma despesa, uma dívida de condomínio no escritório, você tinha que entrar com ação de cobrança. Certo. Que era um processo demorado. Entendi. A pessoa ela era citada, muitas vezes ela contestava, marcava-se uma audiência, nós estamos falando aí de um espaço-tempo muito grande, marcava-se uma audiência para 1 ano de tentativa de conciliação. E isso já acumulava mais dívidas, né? Exatamente. E mais complicações para o condomínio. Nesse espaço de tempo o condomínio vinha sofrendo, porque aquela pessoa ela não continuava pagando, ela continuava inadimplente. Então naquela audiência ela ia lá para falar muitas vezes que ela podia pagar R$100, R$50 por mês. Não teve acordo, marcava-se uma nova audiência de instrução e julgamento. Nós estamos falando de um espaço-tempo de 6 meses a 1 ano. Certo. E quando era prolatada a sentença, ela recorria. Isso se estendia mais ainda. Muito mais. O processo ficava aí no tribunal 3, 4 anos. Para você ter uma ideia, eu tenho hoje em meu escritório, eu estou executando processos que foram julgados em 2010. Então, olha o prejuízo que o condomínio teve, olha o tempo que demorava. Certo. Né? Hoje... já executa-se direto. Executa-se direto, né? E isso tem ajudado muito os condomínios. Entendi. Muitos internautas vêm questionando, perguntando para a gente que o programa nosso da PACT, né, criou uma dimensão muito grande. Eu não imaginava que iria atingir essa grande quantidade de públicos, inclusive de público que ainda não fazem parte da nossa família. E muitas perguntas vêm para nós, que talvez eles não obtenham em outros escritórios ou em outros condomínios. O seguinte, hoje o imóvel, sendo terreno, sendo apartamento, sendo casa, seja qual for, que ele possua uma dívida condominial, há um tabu. Esse imóvel, ele pode ser perdido, penhorado ou não? Olha, Bruno, essa dúvida ela é realmente de muitos condôminos. Nós temos vivenciado no dia a dia, né, jurídico, os proprietários têm essa visão de que não, só que eles estão enganados. Porque a dívida, né, a despesa e a taxa condominial, ela é própria do bem. No meio jurídico nós chamamos de propter rem, ela é própria da coisa. Certo. Então esse débito pode sim gerar na penhora do imóvel. Alguns outros especialistas que usam até
um termo mais prático para que o condômino possa entender, né? Que a coisa cola na coisa, né? Então por isso que puxa isso. Então assim, a dívida sendo do condomínio, ele não pagando e sendo executado, a justiça pode determinar a penhora do imóvel, sim. Exatamente, a dívida ela está atrelada, vamos dizer assim, ela está colada no imóvel, ela sempre vai seguir o imóvel, e esta dívida, ela é passível de penhora. Ótimo. Os nossos tribunais são unânimes, todos os estados, você encontra julgado determinando a penhora, o STJ também. Esse não é o objetivo do condomínio. O objetivo do condomínio é receber o crédito, mas em alguns casos acaba sendo a única solução. É importante isso deixar claro, inclusive, que os condomínios, as administradoras, inclusive nós, ninguém tem interesse de prejudicar ninguém. Simplesmente temos que seguir a lei, porque uma das principais regras da administração é você cobrar quem deve para manter o equilíbrio financeiro. Então, você internauta que porventura esteja com problema com o seu condomínio, bota a barba de molho aí e tenta fazer uma composição aí com o seu condomínio, porque pode te gerar problemas. Vou dar um exemplo para você, para ficar bem claro, né? Recentemente nós tivemos um caso que o condomínio foi procurado pelo oficial de justiça numa execução nossa, e ele falou para o oficial de justiça que ele não iria pagar, que ele não tinha dinheiro e que ele não tinha bens. Tudo bem. Quando eu analisei essa certidão do oficial de justiça, de imediato eu pedi a penhora de ativos financeiros, porque o objetivo do condomínio, como eu disse, não é o imóvel, né? Não é o imóvel. Só que aí, para minha surpresa, veio a resposta agora recentemente, que foi negativo, que ele não tem, né, não conseguiu pegar nada de dinheiro. Imediatamente eu já fiz uma petição pedindo a penhora do imóvel. Nesse caso é a última solução, não tem mais o que fazer. Sim, porque o condomínio precisa receber. Precisa receber. Então eu acho que está esclarecido para os condôminos. Tá? No caso, existe mais uma dúvida, né? No caso, e quando o imóvel é alugado, o inquilino mora lá, o contrato ficou na responsabilidade do proprietário pagar e também não pagou, ou ficou na responsabilidade do próprio inquilino fazer o pagamento, achando que a dívida passou para o inquilino, porque nesse caso a responsabilidade é independente do acordo comercial com o proprietário com o inquilino, a responsabilidade é sempre do proprietário. Como que fica nesse caso? O processo é o mesmo, executa-se, perde o imóvel, o que acontece? Olha, Bruno, essa dúvida ela é frequente, tá? Parece que não, parece algo simples, porém, o fato do locador ter feito esse contrato com o locatário, né, cria-se a ilusão de que aquela responsabilidade pelo pagamento já não é mais dele. Sim. Então o que acontece? Muitas vezes, comum isso acontecer com a gente também. É comum. Quando o caso chega para o escritório, nós vamos notificar o devedor. Certo. E muitas vezes, não é uma, não é duas, é muito mais que isso, o devedor liga no escritório, fala que recebeu a notificação, porém ele acrescenta que deve estar ocorrendo um engano, porque a responsabilidade pelo pagamento seria do locatário. Certo. Aí nós temos que explicar muitas e muitas vezes para ele, até ele entender que a responsabilidade sempre será dele. Por quê? No caso do inadimplemento, né, do condomínio, ele é o responsável legal pelo pagamento, ele que vai ser demandado. Para o condomínio, aquele contrato de locação não tem validade legal. Não interessa, vamos dizer assim. Não tem na parte de cobrança da inadimplente. Exatamente. Né? Porque senão as pessoas confundem, falam, principalmente nós, quando ocorre uma mudança de pessoas, nós exigimos o contrato de locação e tudo mais para saber quem está dentro do condomínio. Mas você não pode confundir-se que não tem interesse do condomínio nessa locação, não para a moradia, mas sim para a cobrança, porque a nossa responsabilidade de cobrança é sempre do proprietário, ok? Exatamente, essa aí é a despesa, é uma dívida representando o contrato dele, o contrato de locação. Isso. Então se o locatário não pagar, o locador, que no caso é o condômino, terá que demandar o locatário numa via própria. Sim. Porém, o condomínio, ao perseguir esse crédito, ele vai acionar o proprietário sempre. O proprietário, nesse caso, então, para a gente ser mais objetivo, o proprietário tem que fazer o pagamento do condomínio pro condomínio para encerrar esse assunto, e o proprietário vai
cobrar do inquilino, que daí é uma transação comercial entre o proprietário e o inquilino, correto? Exatamente, tanto que, né, nós cuidamos aí, né, com excesso de zelo, de já em todas as iniciais colocar a certidão de matrícula para informar quem é o proprietário. Porém, se você deixar de juntar esse documento, o juiz vai pedir. Entendi. Por quê? Porque esta despesa, essa dívida, ela é própria do imóvel, é do proprietário, sempre. E o síndico, no caso, como que ele deve se preocupar com o condomínio inadimplente? Nós, da parte de condomínios, nós temos uma tratativa diferenciada, não que seja assim, tenha dois pesos e duas medidas, né? Na realidade, o inadimplente é aquele que costumeiramente, todos os meses, não comparece com nada. E tem aquelas pessoas que hoje estão passando por uma dificuldade em decorrência do próprio cenário do Brasil, né? Mas se esforçam e todos os meses comparecem pelo menos com alguma coisa para o condomínio. Então é um sinal de dificuldade, mas não de abandono da responsabilidade de pagar o condomínio. No caso, aquelas pessoas que realmente não pagam nada, e é o que geralmente exigem bastante do condomínio, dos serviços, dos funcionários, da própria administradora e do próprio síndico. Nesse caso, o síndico deve se preocupar com essas pessoas, com esses condôminos inadimplentes? Olha, Bruno, o síndico, por força de lei, né, o Código Civil, em seu artigo 1348, inciso 7º, atribui ao síndico a competência, né, para cobrar as despesas e taxas condominiais. Então é um dever dele, o síndico tem que ficar muito mesmo de olho na dívida, nessa inadimplência condominial. Legal. Então isso é uma atribuição. Só que os síndicos hoje geralmente trabalham com parceria, que no caso são as administradoras que têm o jurídico junto, ou o parceiro, no caso como nós, né? Então se você está precisando de uma ajuda aí em relação à inadimplência, possui mais alguma dúvida, venha para a Pact Condomínios, procure-nos e teremos o prazer de lhe oferecer o melhor do mundo condominial. Beleza.